Há um tipo de sofrimento que poucos conseguem confessar com sinceridade, porque ele não dói apenas na mente ou no corpo. Ele sufoca a alma. É o peso das dívidas que se acumulam como sombras, pressionando o coração, roubando o sono, tirando o ar e deixando a pessoa com a sensação de que está presa dentro de um labirinto sem saída. A angústia financeira tem um poder silencioso e cruel. Ela não apenas ameaça a estabilidade material, mas tenta apagar a esperança, enfraquecer a coragem, paralisar os passos e convencer o coração de que o futuro já está perdido. E quando isso acontece, quando a alma começa a ceder à pressão, algo sagrado se move no céu. Deus envia São Gabriel Arcanjo para abrir caminhos onde nenhum ser humano consegue abrir por si mesmo. As Escrituras nos revelam que São Gabriel nunca aparece na história humana de forma superficial. Ele surge nos momentos em que Deus decide mudar destinos, restaurar o que parecia perdido e colocar ordem onde havia caos. Em Daniel capítulo 8, versículo 16 a 17, ele é enviado para iluminar a mente do profeta e revelar o sentido oculto das visões. Em Lucas capítulo 1, versículo 19, ele afirma com autoridade que permanece diante de Deus, não como um mensageiro distante, mas como um servidor direto da vontade divina. E em Lucas capítulo 1, versículo 26 a 28, ele é enviado para anunciar à Virgem Maria o início de uma nova era para toda a humanidade. Sempre que São Gabriel aparece, algo grandioso está prestes a acontecer. Sempre que ele se aproxima, portas se abrem, caminhos se alargam, luz penetra onde antes havia escuridão. E hoje, ao ouvir estas palavras, você precisa entender uma verdade profunda. Se o peso das dívidas tem sufocado sua alma, se as preocupações financeiras têm tirado sua paz, se a sensação de estagnação tem consumido sua coragem, então este é o momento exato em que o céu decide agir. São Gabriel não ignora o que você está vivendo. Ele vê o aperto, ele percebe a pressão, ele reconhece o impacto espiritual que as dificuldades financeiras têm sobre o seu coração. E é por isso que Deus o envia para você, para romper bloqueios invisíveis, desfazer obstáculos que você não consegue mover sozinho e trazer prosperidade segundo a ordem divina. O que está prestes a acontecer neste vídeo não é apenas uma reflexão, é um encontro. Um encontro com o arcanjo que carrega a luz da clareza, a força da revelação e a autoridade que abre portas que o mundo fechou. Prepare seu coração para receber esta intervenção espiritual. Algo começa a se mover dentro de você a partir deste instante. A restauração dos seus caminhos financeiros começa agora. O espírito da estagnação, entendendo a raiz espiritual dos bloqueios financeiros. A estagnação financeira não é apenas a soma de circunstâncias desfavoráveis ou decisões difíceis. Ela é, muitas vezes, um movimento interior que vai se instalando aos poucos, até transformar a vida em um território onde nada avança, nada flui, nada prospera. É como se uma força invisível segurasse os passos, bloqueasse oportunidades e drenasse a vitalidade da alma. E quando esse estado se prolonga, o sofrimento não é apenas material, ele se torna espiritual. A pessoa começa a sentir que algo está travado, como se um peso impedisse qualquer tentativa de mudança. Esse é o terreno onde nasce aquilo que chamamos de espírito de estagnação. A Igreja sempre reconheceu que certas situações aparentemente humanas possuem raízes mais profundas. São Tomás de Aquino explica que a alma humana, quando sobrecarregada, pode perder sua orientação interior, tornando-se incapaz de tomar decisões sábias ou de enxergar os caminhos que Deus coloca diante dela. Quando isso ocorre no campo financeiro, o impacto é duplo.
A pessoa se sente incapaz de agir e, ao mesmo tempo, incapaz de acreditar que algo pode mudar. Essa combinação é devastadora. O que deveria ser apenas um desafio se transforma em uma sensação permanente de sufocamento. Esse espírito de estagnação opera de maneira silenciosa. Ele não provoca apenas a falta de dinheiro. Ele produz confusão mental, cansaço emocional, medo constante de errar e, principalmente, uma percepção distorcida da realidade. A pessoa começa a acreditar que está cercada, que nada dá certo, que qualquer tentativa resultará em fracasso. Ela perde a clareza. E quando a clareza desaparece, o caminho da prosperidade se torna inacessível. Não porque Deus não quer agir, mas porque a alma está presa em uma lógica interior de derrota. É exatamente nesse ponto que a intervenção divina se torna necessária. A estagnação é um tipo de opressão espiritual que precisa ser rompida por um movimento que vem de cima, não de dentro. E é aqui que São Gabriel Arcanjo atua com mais força. Ele é enviado para quebrar o ciclo da estagnação, para dissipar a confusão, para devolver ao coração a clareza que o medo roubou. Ele toca a mente com a luz da revelação e reorganiza internamente aquilo que a pressão financeira desestruturou. Antes que qualquer porta exterior se abra, São Gabriel precisa abrir a porta interior. Ele precisa desfazer o nó espiritual que mantém a pessoa presa, para que o fluxo da providência possa finalmente retornar. Este é o primeiro passo da prosperidade divina: romper o espírito da estagnação e restaurar a visão espiritual que permite enxergar o caminho preparado por Deus. A respiração da providência, um momento de abertura interior guiado com São Gabriel. Para que São Gabriel Arcanjo possa agir com plenitude na sua vida financeira, é necessário que a alma volte a respirar espiritualmente. A pressão das dívidas, o medo do futuro, a sensação de incapacidade, tudo isso vai tomando espaço dentro de você até ocupar áreas que pertencem somente à graça de Deus. Quando a alma se aperta, a providência não encontra espaço para fluir. Por isso, antes de qualquer revelação, antes de qualquer ruptura, é preciso abrir o coração. E essa abertura começa com um silêncio que não é vazio, mas sagrado. Respire profundamente com intenção espiritual. Não é uma técnica humana, é um gesto teológico. Cada respiração simboliza o ato de receber a providência divina e de entregar aquilo que oprime. Inspire como quem acolhe a luz de Deus. Expire como quem entrega o peso das dívidas, a confusão, o medo, a estagnação. Permita que seu coração sinta, ainda que de maneira suave, que algo está se movendo dentro de você. Agora feche os olhos do coração. Não para fugir do mundo, mas para enxergar com clareza aquilo que a ansiedade encobriu. Traga à consciência cada dívida que pesa sobre você. Não as encare como números, mas como fardos que Deus deseja remover. Coloque diante do altar interior todas as preocupações financeiras. O medo de não conseguir pagar, a angústia de não ver saída, a vergonha silenciosa que tantas vezes acompanha quem sofre com dificuldades materiais. Você não precisa esconder nada. Deus vê tudo, e São Gabriel está ao seu lado neste momento, aguardando essa entrega. Diga interiormente com sinceridade: Senhor, eu abro o espaço do meu coração. Eu permito que tua providência entre onde a preocupação dominou. Sinta o peso começar a perder força. A alma responde quando se abre. É como uma porta que range no início, mas se escancara quando a luz a toca. Agora invoque, de forma simples e profunda: São Gabriel Arcanjo, entra neste espaço que eu abro agora. Sopra a luz da revelação, dissolve o aperto, prepara o caminho.
A presença dele não chega como algo espetacular, mas como uma clareza tranquila, uma sensação interior de que você não está sozinho. Ele toca o ponto onde o medo se esconde. Ele toca o espaço onde a estagnação se instalou. Ele toca a raiz da angústia financeira e começa a abrir espaço para o movimento de Deus. Permaneça por alguns instantes nesse silêncio respirado, nesse encontro interior. Aqui começa a mudança. A alma que respira a providência entra no estado espiritual onde a prosperidade pode florescer. É nesse espaço aberto que São Gabriel dará o próximo passo. O arcanjo da revelação. Como São Gabriel desfaz enganos financeiros e mostra caminhos que você não vê. Para compreender plenamente a ação de São Gabriel Arcanjo na sua vida financeira, é preciso entender quem ele é diante de Deus. A Escritura não o apresenta apenas como o mensageiro que traz notícias importantes, mas como o arcanjo que revela o que está oculto, que ilumina aquilo que foi distorcido e que desfaz os enganos que paralisam o coração humano. Em Daniel capítulo 8, versículo 16 a 17, ele é enviado para revelar interpretações espirituais que o profeta não conseguia compreender. Isso significa que Gabriel não apenas fala, ele esclarece, ele ilumina. Ele revela aquilo que a mente humana, sozinha, não alcança. E quando a vida financeira entra em um ciclo de confusão, medo e decisões incertas, essa revelação se torna essencial. A realidade é que muitas pessoas não sofrem apenas por falta de recursos, mas por falta de clareza. A confusão financeira é um dos maiores instrumentos de opressão espiritual. Ela embaralha a mente, enfraquece a capacidade de raciocinar com sabedoria e cria uma sensação de desespero antecipado. A pessoa começa a enxergar sua vida financeira como um labirinto sem saída. E nesse labirinto, cada decisão parece perigosa. Cada possibilidade parece arriscada. Cada caminho parece duvidoso. A alma fica presa. E quando a alma fica presa, nada prospera externamente. É por isso que São Gabriel se aproxima. Ele não vem apenas para abrir portas, mas para mostrar a porta certa. Ele não vem apenas para trazer prosperidade, mas para revelar onde está a raiz da perda, do descontrole e da estagnação. A ação de Gabriel começa desfazendo as ilusões. A angústia financeira faz a mente acreditar em mentiras. Não há saída, nada vai melhorar, eu sempre falho, estou sozinho, sou um peso para Deus. São frases que não surgem da realidade, mas da pressão espiritual que se infiltra nos pensamentos. São Gabriel, como portador da verdade divina, entra nessas regiões sombrias da mente e ilumina cada uma dessas afirmações com a luz da revelação. Ele mostra a falsidade que há nelas. Ele mostra que elas não são decretos de Deus, mas ataques do medo. Quando essa luz entra, algo muda profundamente. A alma percebe que o desespero não é um fato, mas uma interpretação. E quando a interpretação muda, o caminho começa a se abrir. Depois de desmontar as ilusões, São Gabriel expõe a origem dos bloqueios. Muitas pessoas, sem perceber, tomam decisões financeiras movidas por impulsos emocionais. Medo de perder, medo de tentar, pressa em resolver tudo sozinha, desespero por uma solução imediata, vergonha por pedir ajuda, orgulho por não admitir fragilidade. Esses impulsos criam padrões de erro. São Gabriel revela esses padrões com firmeza e misericórdia. Ele não acusa, ele ilumina. Ele mostra à alma os momentos em que ela agiu sem clareza, os momentos em que se deixou levar pela ansiedade, os momentos em que fechou o coração à providência por confiar apenas em si mesma. Essa revelação não é dolorosa, ela é libertadora. A verdade ilumina.
e a iluminação abre espaço para novos caminhos. O próximo movimento do arcanjo é mostrar aquilo que a pessoa não estava conseguindo enxergar. É impressionante como a ansiedade financeira bloqueia a percepção. O coração angustiado perde a capacidade de ver oportunidades simples, soluções discretas, caminhos discretamente colocados por Deus. A pessoa tenta resolver o problema apenas com grandes movimentos, com resoluções impossíveis, com pressões internas que a sufocam ainda mais. São Gabriel, como mensageiro da revelação, mostra o caminho que estava escondido. Ele revela soluções pequenas, mas eficazes. Ele revela contatos, inspirações, ideias, ajustes, estratégias que estavam invisíveis sob o peso do medo. Às vezes, ele inspira uma mudança interna que destrava tudo o que estava travado. Outras vezes, ele coloca diante da pessoa uma oportunidade que ela não reconhecia como resposta de Deus. Ele é especialista em transformar invisível em visível. São Gabriel também ilumina a compreensão sobre dinheiro segundo a ordem divina. Muitas pessoas veem o dinheiro como uma entidade distante, pesada ou difícil. A espiritualidade cristã, no entanto, o vê como recurso, instrumento, missão. Não é fim, é meio. Não é identidade, é responsabilidade. Quando a prosperidade chega pela graça de Deus, ela traz consigo sabedoria, organização e propósito. Gabriel revela esse propósito. Ele mostra à alma como usar o que tem com discernimento, como administrar com lucidez, como evitar desperdícios, como identificar o que é essencial e o que é ilusão. Ele devolve ao coração a capacidade de enxergar o dinheiro com maturidade espiritual. À medida que a revelação cresce, algo dentro de você se reorganiza. A mente se acalma. O medo se enfraquece. A confusão perde poder. O coração volta a enxergar. E quando a visão espiritual é restaurada, as decisões começam a mudar. O discernimento se fortalece. A sabedoria retorna. A alma deixa de caminhar às cegas. É nesse ponto que São Gabriel abre os caminhos financeiros. Ele não força portas, ele revela portas. Ele não empurra a alma para o desconhecido. Ele ilumina o caminho para que a pessoa possa caminhar com segurança. A prosperidade divina começa na revelação. Não é magia, não é sorte, é clareza. Clareza para enxergar o que Deus está fazendo. Clareza para reconhecer oportunidades. Clareza para usar bem o que já existe. Clareza para deixar o medo morrer. Clareza para caminhar com confiança. E essa clareza é o dom de São Gabriel. É assim que ele restaura seus caminhos financeiros. É assim que ele desfaz bloqueios. É assim que ele abre o fluxo da providência. A revelação é a luz que antecede a prosperidade. Ruptura espiritual, o momento em que São Gabriel rompe as correntes das dívidas. Há um ponto na jornada espiritual em que Deus não apenas ilumina, orienta ou revela. Ele intervém. Ele rompe. Ele corta aquilo que a alma sozinha não consegue desfazer. Quando falamos de dívidas que sufocam, não estamos lidando apenas com valores numéricos, mas com correntes espirituais que prendem a pessoa em um ciclo de medo, vergonha, estagnação e desespero. Dívidas prolongadas criam marcas internas, drenam energia, roubam a paz e fazem a alma acreditar que está aprisionada em um destino inevitável. Mas a verdade revelada pela fé é outra. Deus não criou nenhum filho para viver acorrentado. E é nesse terreno de opressão interior que São Gabriel Arcanjo se levanta com poder. A tradição espiritual ensina que as dívidas podem abrir brechas para 3 padrões espirituais destrutivos: o ciclo da repetição, o ciclo da perda e o ciclo da impotência. No ciclo da repetição,
A pessoa sente que, por mais que se esforce, acaba sempre voltando ao mesmo ponto. Uma conta é paga, outra surge. Uma solução aparece, outra dificuldade se instala. É como um movimento circular que nunca avança. No ciclo da perda, tudo que chega às mãos parece escorrer. A pessoa recebe, mas não usufrui. Trabalha, mas não vê fruto. Conquista, mas perde rapidamente. E no ciclo da impotência, o mais perigoso, o coração passa a acreditar que já tentou tudo, que nada funciona, que qualquer esforço é inútil. Essa sensação destrói a coragem e paralisa a alma. Esses ciclos não são apenas consequências da vida. São laços espirituais que se fortalecem quando a pessoa, sem perceber, perde a visão interior. A angústia dá alimento ao laço. O medo reforça sua força. A culpa o torna mais pesado. E a vergonha o torna mais profundo. Mas assim como existem laços espirituais que aprisionam, existem forças celestes enviadas por Deus para romper cada um deles. Quando São Gabriel entra em cena, essas correntes começam a ceder. Não por força humana, mas por autoridade divina. A ruptura espiritual começa com um movimento invisível, porém decisivo. A presença de Gabriel desestabiliza a lógica do medo. O que sustentava a corrente começa a enfraquecer. A voz interior que dizia, "Você nunca vai sair disso", perde autoridade. O pensamento que insistia, "Não existe saída", começa a se desfazer. O sentimento de sufocamento perde força. Essa primeira ruptura não é visível nos números ainda. É visível no espírito. A alma volta a respirar. A mente volta a enxergar. O coração volta a acreditar. Depois dessa primeira ruptura, São Gabriel toca o ponto onde a corrente se fixou. Toda dívida que sufoca possui uma raiz espiritual. Pode ser um momento de erro, um ato impensado, uma perda inesperada, uma injustiça, uma fase de confusão emocional, uma pressão que levou a pessoa a fazer escolhas precipitadas. Essa raiz não é apenas um fato do passado. Ela se torna muitas vezes um lugar onde o inimigo tenta agir, instigando culpa, reforçando vergonha, alimentando a sensação de incapacidade. São Gabriel coloca luz exatamente nesse lugar. E quando a luz entra, aquilo que era corrente se torna cinza enfraquecida. Não consegue mais segurar a alma. Então chega o momento em que a ruptura espiritual se manifesta como autoridade. São Gabriel não negocia com a opressão. Ele carrega a ordem de Deus, a ordem que rompe, a ordem que corta, a ordem que desfaz o que estava aprisionando. A presença dele é descrita nas Escrituras como presença de força e clareza. Quando ele fala, a ordem divina se cumpre. Quando ele se move, a escuridão recua. Quando ele toca, aquilo que parecia imovível cai por terra. É assim que Gabriel age contra as correntes das dívidas. Ele rompe padrões internos que mantinham a pessoa presa no ciclo da repetição. Ele dissolve energias espirituais que alimentavam o ciclo da perda. Ele destrói a ilusão espiritual que sustentava o ciclo da impotência. Essa ruptura não é apenas emocional, ela é real. Ela abre espaço para que portas financeiras, antes trancadas, comecem a se mover. Ela faz com que oportunidades que pareciam inexistentes ressurgem de maneira inesperada. Ela tira a alma do lugar apertado e coloca-a no terreno da providência. E então acontece algo fundamental. A pessoa volta a se mover. A paralisia espiritual se desfaz. A alma começa a agir com lucidez, coragem e fé. Ela volta a organizar o que estava bagunçado. Ela volta a tomar decisões com clareza. Ela volta a enxergar possibilidades. A ruptura espiritual
abre caminho para a ação humana iluminada pela graça. Deus não faz tudo sozinho. Ele liberta, Ele rompe, Ele abre. E a pessoa, fortalecida pela luz de São Gabriel, volta a caminhar com passos firmes. A verdadeira ruptura acontece quando a pessoa percebe que não está mais lutando sozinha. Ela sente a presença de São Gabriel ao seu lado. Ela percebe que a atmosfera interior mudou. O peso já não é o mesmo. O medo já não diz as mesmas palavras. A alma se sente armada com luz. Isso é libertação. Isso é providência divina. Isso é a intervenção que Deus promete aos que o invocam com sinceridade. A partir desse momento, as correntes financeiras começam a se desfazer também na vida prática. Portas se abrem, negociações se resolvem, ideias surgem, oportunidades florescem. Pessoas aparecem, caminhos se cruzam. O que estava bloqueado destrava, o que estava fechado se move, o que estava morto revive. Essa é a marca da ruptura espiritual. Ela começa dentro e termina fora. E hoje, neste exato momento, São Gabriel começa essa obra em você. Ele rompe as correntes que tentaram prender sua alma. Ele desfaz os ciclos que drenaram sua força. Ele corta, com a autoridade que vem de Deus, tudo o que te fez acreditar que você estava destinado à derrota. A ruptura começou. E a prosperidade pela graça divina está se aproximando. A porta que se abre. Prosperidade segundo Deus e não segundo o mundo. Há uma diferença abissal entre prosperidade segundo o mundo e prosperidade segundo Deus. A prosperidade do mundo é instável, frágil, baseada apenas em números, resultados imediatos, acúmulo e esforço humano isolado. Ela depende de circunstâncias externas, de oportunidades que mudam com o tempo e de fatores que nem sempre estão sob o controle da pessoa. Já a prosperidade segundo Deus tem outra natureza. Ela nasce de dentro. Ela floresce no espírito antes de aparecer na vida material. Ela não é construída sobre ansiedade, competição ou pressa, mas sobre ordem, clareza, confiança e discernimento. E é exatamente nessa prosperidade que São Gabriel Arcanjo conduz aqueles que se abrem à ação divina. Quando São Gabriel rompe as correntes espirituais das dívidas, a alma entra em um estado que o mundo não sabe explicar, mas que a fé reconhece imediatamente, a sensação de que algo mudou na atmosfera interior. Não é riqueza repentina, não é milagre material imediato, é algo mais profundo e mais duradouro. A alma começa a perceber que está entrando no fluxo da providência divina. E esse fluxo não depende da economia, do mercado, da opinião de pessoas, nem das dificuldades externas. Ele depende de Deus, e Deus não conhece escassez. A prosperidade divina começa com o que chamo de alinhamento interior. É quando a alma, iluminada por São Gabriel, se reorganiza espiritualmente e emocionalmente. A mente volta a enxergar com clareza. O coração volta a confiar. A pessoa volta a respirar esperança. Isso por si só já abre portas que antes estavam trancadas, porque é impossível prosperar quando a alma está encolhida, mas é inevitável prosperar quando a alma está aberta. O fluxo da providência divina encontra caminho na alma que não resiste, que não se desespera, que não se fecha, que não perde a visão espiritual. A prosperidade segundo Deus também inclui um elemento fundamental: sabedoria. Muitas pessoas acreditam que prosperidade é apenas receber mais, mas prosperidade é também saber usar o que se tem, administrar com discernimento, reconhecer exageros, cortar desperdícios, ampliar potenciais, corrigir rotas e tomar decisões com lucidez.
São Gabriel é o arcanjo da revelação, e por isso ele ilumina áreas da vida financeira que precisam de ajuste. Ele revela onde a pessoa está perdendo recursos, onde está gastando sem necessidade, onde está agindo por impulso, onde está mantendo hábitos que não condizem com a prosperidade que Deus deseja conceder. Essa iluminação transforma o cotidiano em terreno fértil para o avanço financeiro. Além disso, prosperidade divina significa porta certa e não porta qualquer. Muitas vezes a pessoa tenta, mas sempre nas direções erradas. São oportunidades que parecem boas, mas não são sustentáveis. São caminhos que parecem atrativos, mas drenam energia. São propostas que parecem solucionar o problema, mas criam novos. São Gabriel tem a missão de revelar não apenas caminhos, mas o caminho. Ele coloca diante da alma uma direção que não apenas abre portas, mas sustenta resultados. A porta que Deus abre não é ilusória, ela é firme, ela é estável, ela é segura, ela é frutífera. A prosperidade, segundo Deus, também inclui graça nas relações. Muitas bênçãos financeiras chegam através de pessoas. Um contato, uma indicação, uma conversa, uma oportunidade que surge de maneira inesperada. São Gabriel é especialista em ajustar encontros. Ele aproxima quem precisa entrar na sua vida e afasta quem estava drenando sua energia ou atrasando seu progresso. Ele organiza o ambiente espiritual e social para que a prosperidade tenha lugar para se manifestar. Deus age silenciosamente através de encontros que parecem comuns, mas que foram preparados pelo céu. Outro aspecto essencial é que a prosperidade divina traz paz, não ansiedade. A prosperidade do mundo gera preocupação com perder. A prosperidade de Deus gera gratidão por receber. A prosperidade do mundo exige esforço desordenado. A prosperidade de Deus inspira trabalho com sabedoria. A prosperidade do mundo gera comparação. A prosperidade de Deus gera identidade. A prosperidade do mundo dura enquanto as circunstâncias são favoráveis. A prosperidade de Deus dura enquanto o coração permanece fiel. É uma prosperidade que nasce no espírito, desce para a mente, organiza as atitudes e então se manifesta na vida. Quando São Gabriel abre portas, elas não são frágeis, elas não dependem de sorte, elas não são temporárias, elas são portas que Deus sustentará. Ele é o mensageiro da providência, não da instabilidade. Ele não abre caminhos que levam ao caos, mas caminhos que conduzem à estabilidade, à abundância responsável, à liberdade financeira e, principalmente, à paz interior. A prosperidade divina não é um destino. É um estado espiritual que a pessoa aprende a sustentar com vigilância, fé e sabedoria. Esse estado só é possível quando existe confiança no tempo de Deus. Prosperidade segundo o mundo é imediatista. Prosperidade segundo Deus respeita processos. E é no processo que a alma cresce, amadurece e se fortalece. É no processo que a pessoa aprende a discernir. É no processo que ela se desapega de crenças limitantes. É no processo que ela aprende a depender de Deus e não do desespero. São Gabriel conduz esse processo com paciência e precisão. Ele sabe exatamente o que cada alma precisa para romper, avançar e prosperar. E então algo extraordinário começa a acontecer. A pessoa percebe que está mudando por dentro, e essa mudança interior atrai mudança exterior. Porque ninguém prospera genuinamente sem antes ser transformado espiritualmente. São Gabriel não apenas abre portas, ele prepara a alma para atravessá-las. E quando a alma atravessa, ela não volta para trás. Ela entra em um novo capítulo. Um capítulo onde a prosperidade não é apenas um sonho,
mas uma realidade sustentada pelo céu. Oração de avanço. Invocação forte a São Gabriel para a abertura de caminhos e pagamento das dívidas. Agora que sua alma já foi iluminada pela revelação, libertada da estagnação e fortalecida pela clareza espiritual, é chegada a hora de um passo decisivo, a oração de avanço. Esta não é uma oração comum, é uma oração que clama pela intervenção direta de São Gabriel Arcanjo nos caminhos financeiros, nos documentos, nas decisões, nos projetos e nas oportunidades que Deus deseja desbloquear. É uma oração de autoridade espiritual, não baseada na força humana, mas na ordem divina, que São Gabriel carrega desde os tempos antigos, quando se apresentava diante de profetas e anunciava destinos preparados pelo próprio Deus. Nesta oração, sua postura é essencial. Você não entra como alguém derrotado que pede por migalhas. Você entra como filho amado de Deus, que sabe que a providência divina é promessa, e promessa não falha. Você entra como alguém que compreende que São Gabriel não é símbolo, nem metáfora, nem figura poética. Ele é arcanjo real, espírito puro, mensageiro direto da vontade de Deus, e está autorizado pelo céu a agir na sua vida quando você o invoca com fé, clareza e intenção verdadeira. Respire profundamente e coloque diante de Deus tudo aquilo que te aperta. Cada dívida, cada conta, cada medo de não conseguir cumprir obrigações, cada constrangimento emocional que essas dificuldades geraram, cada sensação de impotência que já tentou se instalar, cada mentira espiritual que já tentou te convencer de que não há saída. Coloque tudo diante do altar interior. Deus vê cada detalhe, e São Gabriel se aproxima exatamente aí. Agora, com firmeza interior, entregue-se à oração. Senhor Deus, Pai de misericórdia e fonte da verdadeira providência, eu me apresento diante da Tua presença com humildade e confiança. Tu conheces meus caminhos financeiros, minhas necessidades, meus desafios, minhas dívidas e tudo aquilo que tem tentado sufocar minha alma. Eu não escondo nada de Ti. Eu coloco tudo diante da Tua luz. E neste momento, eu te peço, envia sobre mim a força e a presença de São Gabriel Arcanjo. Faça uma breve pausa interior. Deixe essa invocação penetrar profundamente na alma. São Gabriel Arcanjo, mensageiro da revelação divina, eu te invoco agora. Vem até mim com tua luz. Entra nos meus caminhos financeiros. Ilumina os lugares onde eu não enxergo saída. Dissipa a confusão que tenta dominar meus pensamentos. Desfaz toda a ilusão que me impede de tomar decisões sábias. Revela os passos que eu preciso dar, os ajustes que eu preciso fazer e as oportunidades que o céu preparou para mim. Agora entregue o núcleo da dor. Toca as minhas dívidas, São Gabriel. Toca aquilo que me aperta. Toca aquilo que me envergonha. Toca aquilo que me provoca medo. Eu não fujo da realidade, mas também não aceito viver acorrentado por ela. Eu renuncio, em nome de Jesus Cristo, a todo espírito de estagnação, desordem, perda, repetição e impotência. Que essas correntes caiam agora pela autoridade divina. Deixe a alma respirar essa libertação. Sinta o peso começando a se desfazer interiormente. São Gabriel, coloca a tua espada de luz sobre meus caminhos financeiros. Corta toda a influência espiritual que tenta bloquear portas. Corta toda a energia de medo que tenta me prender ao passado. Corta toda a raiz de confusão que distorce minha visão. Corta todo o laço de repetição que me faz reviver fracassos antigos. Rompe agora, pela ordem que Deus te concede, tudo aquilo que tenta impedir a prosperidade que o Senhor preparou para mim. Agora, invoque a abertura de portas. Abre meus caminhos, São Gabriel.
Abre as portas que eu não consigo abrir sozinho. Abre as oportunidades justas, corretas e frutíferas. Abre espaço para a solução das minhas dívidas. Abre os horizontes que estavam fechados pela ansiedade. Abre o fluxo da providência divina sobre minha vida. Que tudo o que estava travado se mova. Que tudo o que estava fechado se abra. Que tudo o que estava perdido seja encontrado. E então peça pela organização interior. Ilumina minha mente com tua clareza. Dá-me discernimento para agir da forma certa. Ensina-me a usar bem aquilo que Deus me dá. Mostra-me onde devo ajustar, onde devo perseverar e onde devo recuar. Faz-me enxergar o dinheiro com sabedoria espiritual. Livra-me de gastos inúteis. Livra-me de escolhas impulsivas. Livra-me de pessoas que drenam meus recursos. Coloca ordem onde há desordem e luz onde há dúvida. Agora entregue seu cansaço. Senhor, eu entrego nas tuas mãos todas as áreas financeiras que eu não controlo. Eu entrego as dívidas que me entristecem. Eu entrego as preocupações que me sufocam. Eu entrego o medo de não conseguir. Eu entrego a vergonha que carreguei. Eu entrego tudo e recebo agora a paz que Jesus prometeu em João capítulo 14, versículo 27. A paz que não depende das circunstâncias, mas da tua presença. E por fim, declare a vitória espiritual. São Gabriel Arcanjo caminha comigo nos próximos dias, sustenta minha fé, mantém minha visão clara, coloca teus passos espirituais à frente dos meus, que eu entre nas portas que Deus abrir. Que eu honre as oportunidades que o céu me conceder. Que eu viva, a partir de agora, sob a luz da prosperidade divina. Eu creio que Deus abre caminhos. Eu creio que as dívidas têm solução. Eu creio que a providência está vindo ao meu encontro. E eu creio que, com tua ajuda, São Gabriel, nada permanecerá fechado diante da ordem de Deus. Permaneça alguns instantes em silêncio. A oração foi proclamada. A luz foi invocada. O avanço espiritual começou. A porta já está se movendo. Vida em abertura. Como viver no fluxo da providência e proteger os caminhos que São Gabriel abriu. Quando São Gabriel Arcanjo intervém na vida financeira de alguém, algo profundo acontece antes mesmo de qualquer mudança exterior. Um estado interior de abertura se estabelece. Essa abertura é o espaço espiritual onde a providência flui, onde a graça opera e onde o coração aprende a caminhar com confiança. Mas este estado precisa ser protegido. Assim como portas podem ser abertas pelo céu, elas podem ser fechadas novamente pela dúvida, pela ansiedade, pela desordem emocional ou pelo retorno de hábitos que alimentavam o peso da estagnação. Por isso, este capítulo final é essencial. Ele ensina como permanecer no fluxo da prosperidade divina que São Gabriel colocou em movimento. A primeira atitude é manter a vigilância espiritual. A prosperidade não começa no bolso, mas na alma. Aquilo que foi libertado interiormente precisa de cuidado para não ser tomado novamente por pensamentos de derrota. A vigilância de que falo não é medo nem desconfiança. É consciência. É saber identificar rapidamente quando pensamentos antigos tentam retornar. Não vai dar certo. Você não merece prosperar. Isso é grande demais para você. Volte a se preocupar. Esses pensamentos não são neutros. Eles são portas que se reabrem para a opressão espiritual. A alma vigilante os reconhece e imediatamente os rejeita, colocando em seu lugar a verdade divina. Deus abre caminhos onde eu não vejo. A vigilância protege o que São Gabriel iniciou. A segunda postura é cultivar a confiança contínua no tempo de Deus. Uma das maiores sabotagens espirituais contra a prosperidade é a pressa. A pressa rouba discernimento,
produz decisões precipitadas, alimenta a ansiedade e cria expectativas irreais. A providência divina não se manifesta sob pressão humana. Ela se manifesta na entrega. A confiança não significa passividade, significa movimento equilibrado, guiado, iluminado. Quando você confia, você não paralisa, mas também não se desespera. Você age com sabedoria, com cuidado, com direção. São Gabriel atua com força na alma que confia. Ele sustenta a clareza. Ele preserva o discernimento. Ele impede que a pessoa feche portas que Deus ainda está preparando para abrir. A terceira prática é manter a ordem emocional e espiritual. A desordem interna é um dos maiores bloqueios à prosperidade. Ela gera confusão, perda de foco e decisões que drenam energia e recursos. A alma próspera é organizada. Ela sabe distinguir o que é essencial do que é supérfluo. Ela reconhece limites. Ela conhece suas prioridades. Ela não vive no excesso. E essa organização não nasce naturalmente. Ela é inspirada pela luz divina. São Gabriel é especialista em organizar pensamentos, sentimentos e impulsos. Ele ajuda a pessoa a colocar cada coisa em seu lugar, para que a vida financeira seja conduzida com sabedoria e não com reatividade. A quarta atitude é honrar as pequenas providências que chegam. Muitas pessoas rejeitam aquilo que parece pouco, esperando apenas o grande. No entanto, a prosperidade divina muitas vezes começa de forma discreta, um pequeno alívio, uma oportunidade simples, uma solução inesperada para algo específico. Um contato que parecia insignificante, mas que se revela essencial. A alma que honra as pequenas graças recebe grandes graças. Quando você reconhece a mão de Deus no pequeno, você atrai a ação dele no grande. São Gabriel, como arcanjo da revelação, sempre mostra as pequenas portas que levam às grandes portas. A quinta prática é manter a vida de oração constante. Não precisa ser longa, nem complexa. Precisa ser verdadeira. A alma que ora permanece alinhada ao céu. A oração fortalece a confiança, ilumina o discernimento, desfaz confusões e renova a paz interior. Ela mantém o coração conectado ao fluxo da providência. Você pode rezar com uma simples frase ao longo do dia. São Gabriel, ilumina meu caminho. Pode ser silenciosa, pode ser discreta, mas precisa ser constante. A constância torna a alma firme. Uma alma firme não se perde diante da pressão financeira. A sexta postura é agir com sabedoria prática. A prosperidade divina não ignora o mundo. Pelo contrário, ela o transforma. Isso significa que a luz de São Gabriel precisa chegar também às decisões práticas, organizar finanças, estabelecer prioridades, revisar gastos, pensar estrategicamente, buscar novas oportunidades com clareza e não com desespero. Deus faz a parte dele, mas a pessoa também é chamada a agir como colaboradora da graça. A prosperidade cresce quando a fé e a ação caminham juntas. A sétima prática é proteger-se de ambientes, pessoas e hábitos que drenam energia e recursos. Existem caminhos que parecem atrativos, mas levam à perda. Existem relações que parecem promissoras, mas são portas de confusão. Existem hábitos financeiros que, se não forem corrigidos, anulam qualquer prosperidade enviada pelo céu. São Gabriel revela essas áreas com clareza, mas é a pessoa quem precisa fechar essas portas. A alma que deseja prosperar precisa estar disposta a deixar para trás tudo o que mantém sua vida presa ao passado. A oitava postura é cultivar a esperança. Não a esperança ilusória, mas a esperança teologal, que nasce da certeza de que Deus está agindo, mesmo quando os sinais ainda não são visíveis.
A esperança mantém a alma erguida, mesmo em dias difíceis. Ela impede que o desânimo corroa a fé. Ela sustenta a pessoa enquanto Deus trabalha no invisível. A esperança é alimento da prosperidade divina. Sem ela, o coração desaba. Com ela, o coração floresce. São Gabriel fortalece essa esperança diariamente, lembrando a alma da promessa divina. Nada é impossível para Deus. A nona prática é reconhecer que você está em um novo ciclo. Não pense como antes. Não haja como antes. Não sinta como antes. Você foi tocado por uma ruptura espiritual. Você foi iluminado. Você foi libertado. Você foi conduzido a um novo estado interior. Agora é sua missão proteger, cultivar e expandir esse estado. Quem vive na luz não volta para a escuridão. Quem caminha com São Gabriel não volta para as correntes. Quem entrou no fluxo da providência não retorna à estagnação. E assim, com vigilância, confiança, ordem, gratidão, oração, sabedoria, proteção espiritual, esperança e consciência do novo ciclo, você permanece no fluxo que São Gabriel abriu. A prosperidade não será apenas uma fase, será uma realidade sustentada pela graça. E aquilo que antes te sufocava será substituído por portas que se abrem, caminhos que se expandem e bênçãos que florescem dia após dia. Este é o novo capítulo da sua vida financeira. Um capítulo escrito pela mão de Deus e iluminado pela presença poderosa de São Gabriel Arcanjo.